Eu tô ouvindo. Alô? Alô? Som, Será teste. que eu tava Aí saindo ficou no bom, seu ficou só legal. então? Ficou legal. Som, teste. Teste. Beleza. Oi. Fala galera, estamos aqui mais uma semana pra gravar mais um Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos com o Samuel aqui na mesa. Opa, bom dia aí, pessoal. Estamos com o Satoshi também. Opa. E hoje, Foi sempre sucinto, né? estamos com um convidado ilustre também. Mais um. Esse ano vai ter convidados, hein? Ixi, tá Todos cheio. são ilustres, né? Todos são ilustres, a gente não pode falar que nenhum. Oh, achei que era especial. Não, desculpa, cara. Quem que é o nosso convidado, Danilo? Temos aqui o Gustavo. Aí, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Então já vamos começar. Só vou falar o tema e aí você já se apresenta. O tema de hoje é recuperação do mercado. Samuca, faz uma breve sinopse desse tema pra Justo gente. eu, cara. Bom, a gente vai falar, na verdade, vamos tentar Mas que mercado que é esse? conversar. Que mercado? Os mercados. Carrefour? Bom, a gente vai tentar falar um pouco sobre o mercado imobiliário, o mercado da construção civil e, enfim, aqui em São Paulo, acho que no Brasil, mas vamos nos ater acho que um pouco mais a São Paulo, tem sido muito flutuante nos últimos anos essa questão, inclusive por causa de crise, blá blá blá, essa coisa que todo mundo já ouviu alguém conversar, né? Ouviu alguém falar. A gente vai tentar falar um pouquinho aqui mais, o Gustavo até vai ajudar a gente aí nessa dissertação aí. Exato, não foi à toa que chamamos o Gustavo, Exatamente, então né? já vamos. E a gente vai tentar sair um pouco daquele conhecimento de, né, que a nossa tia comprou um apartamento que estava mais caro, e tentar entender um pouco mais aí. Mais a fundo e não. Mas não tão fundo assim, afinal somos nós aqui, né? O Arc Somos 2P, nós, né? Somos nós. Então a gente nunca vai muito fundo nas coisas, sempre fica por ali. Mas Então- até pra começar, eu ia falar pro Gustavo aí. Gustavo, fala um pouco sobre você aí, se apresenta pro povo que costuma ouvir a gente aqui. Só pra gente saber se a gente chamou a pessoa certa pra esse tempo. Beleza. Qualquer coisa tá no começo aí, não dá tempo de recomeçar. Bom, meu nome é Gustavo Ranum. Eu sou arquiteto. Estou me formando em gestão de negócios também. Já trabalhei, me especializei em transportes públicos, né, em projeto de transportes, metrô, CPTM, aeroporto, e por alguns acasos eu saí do mercado, né, por conta da baixa mesmo, né, de demissões, e acabei entrando num escritório de engenharia chamado Mix Design, Tartusso Engenheiros Associados, para começar na parte comercial e acabei assumindo a parte administrativa e financeira e gerencial do escritório. Então hoje eu sou o gerente do negócio, né? E o escritório que eu estou lá é especializado em concreto, tudo em concreto. Uso de fibras, telas, projeto de piso, consultoria em estrutura, mas só concreto. E é isso. E eu tenho estudado por conta de ter começado na área comercial e ter muito contato com essas grandes empreiteiras e as pequenas também, e conseguir analisar um pouco aí esse mercado no último 1 ano e meio. Dá pra gente dizer que você viveu, na verdade, essa crise assim dentro do furacão ali, né? Sim, Pode-se sim. dizer que, na verdade, você sofreu até uma demissão por conta, majoritariamente por conta disso, e depois, obviamente, conseguiu uma recolocação no mercado e tal. Então você viu essa coisa se movimentando ali na tua frente, e agora que parece... Inclusive eu estava ouvindo hoje no rádio, acho que o ano de 2017 foi o primeiro ano que a economia voltou a crescer, cresceu 1% em 2017. Não, desde 2013, né? Exatamente, desde dessa baixa que teve, né? Sim. 2017 parece que cresceu 1% e a perspectiva de crescimento para esse ano se não igual, um pouco maior. Né? E Mas crescer. Já é um começo, né? Se a gente pensar que alguns anos atrás a gente estava igual, né? Mas igual ao Chile, um pouco pior do que a China, a Índia, e esses países estão tipo largando na nossa frente 3%, 3,5% ao ano, a gente está no 1%, né? Enfim. Pelo menos não estamos decrescendo, né? Pelo menos a gente parou de voltar. Já é um começo. Mas por que eu falei essa questão do crescimento da economia? Na verdade, porque me parece que a construção civil e o mercado imobiliário sofre uma influência direta, né, sobre essa questão. E a mão de obra civil, a mão de obra de construção, ela me parece está na base ali, né, uma coisa meio primária. Quando o país sofre uma grande queda no consumo, na produção de riqueza, de dinheiro,
os primeiros que vão tomar um tombo são as construtoras e essas empresas aí. Tem razão. Porque isso acaba afetando todo mundo, e quando afeta todo mundo, as pessoas param de consumir, desde itens básicos até... Mas eu acho que isso acontece mais em país de terceiro mundo, né? Eu não sei se é só de terceiro mundo, mas quando tem uma baixa na economia, o primeiro a sofrer é o da construção civil. Porque, estamos em crise, para a obra. Não vamos fazer nada agora. Você vai parar... Ninguém vai parar de comer, ninguém vai parar de ir no médico. Mas eu conheço ninguém gente vai parar que... de botar gasolina no carro. Por mais difícil que seja, você vai botar gasolina acabar. no carro. Pode você até vai substituir pelo transporte público, que é o meu caso. mas- Ou andar a pé, de Mas bicicleta. de qualquer maneira, o consumo de combustível está sendo desenvolvendo, é uma baixa pequena. O Satoshi até falou aqui da questão da saúde. Tipo, eu falei que, na verdade, como é que é? Ninguém vai parar de ir no médico. Tem gente que para de ir no médico, não sei. Mas assim, parar de ir no médico, eu digo. Num caso... Se você tiver que realmente desembolsar uma grana para resolver um problema seu de saúde, ou para você reformar a tua casa, acabou. Não tem Assim, nem o que decidir. Não é prioridade, essa é a questão. mas Nesse momento não é prioridade. mas eu acho que a pessoa corta o convênio e faz a reforma da casa. Pode ser. Se bem que o convênio. Tem gente que faz corte de coisa pra comprar carro, né? Pô? Me indica esses seus clientes aí, porque os meus estão cortando meus projetos mesmo. Os meus também. Ninguém cortou convênio, velho. Como o Samuel falou, eu vivenciei, né? Até brincava que em 2015 eu fui demitido 2 vezes. Se fosse demitido 3, pedia música no Fantástico. Hoje a gente tá rindo, né, vai? Mas não foi, eu não dei tanta risada naqueles dias, não. E é interessante o Gustavo também, porque ele participou do momento que a construção civil também chegou no auge no Brasil, né? Chegou no de auge. 2008 a 2012. Eu participei de mais de 40 projetos de estação, de metrô e trem. Nossa. E fiz o projeto do aeroporto de Natal. E como fotógrafo, eu também pude fotografar o aeroporto de Natal. Então eu tenho... Cara, esses mais de 40 projetos, quando você diz, são projetos de variados, ou era maioria residencial? O que era isso? Não, só esses 40 projetos só de estação. É verdade. Me equivoquei. Só estação de metrô. Mas é claro que de lá pra cá... Infraestrutura de transportes... Em geral, isso não é só metrô. Esses 40 estações foram 40 estações mesmo. Cara, e teve projeto de passarela também, tal, mas essas eu não conto, porque a passarela é uma coisa mais comum. Estação não é todo mundo que faz, né? Quando você diz a estação de metrô, é a infra mesmo, é o buraco lá, o tatuzão, é as estações subterrâneas e não subterrâneas. Inclusive, eu já fiz inúmeras passarelas, então é uma coisa muito mais... Uma coisa assim, né? Tem passarela a gente tá fazendo. Qualquer um já. Tem passarela em todos os os lugares. Mas o Satoshi é bom de fazer estação. Você é bom de fazer estação. Você manja de estação também, Satoshi? Fiz alguma. Eu passava as coisas pra ele fazer, ele fazia direitinho. Satoshi, você tem que contar esse passado seu com o Gustavo aí pra gente. Você tá escondendo ouro? O passado dele não condena. Dá bem, né, pô? Tá tranquilo. Mas o que eu ia falar, na verdade, é até uma curiosidade. Desses 40 projetos que você fez, isso eu imagino pelo Brasil inteiro aí, né? Estação pra tudo quanto é lado. Do que desses 40 hoje viraram uma estação que as pessoas estão andando lá dentro? Olha, tem a estação Vila Prudente, Franco da Rocha, USP Leste, Jardim Helena, Vila Aurora, Osasco. Isso tudo não existe. Existe, não, funciona. Vila Prudente eu sei, mas eu falei CPTM e metrô. Você já foi pra CPTM, Osasco, beleza. Eu participei da parte interna das estações da linha amarela, Faria Lima, Butantã, República, linha verde. Linha azul eu não fiz nenhuma, nem na vermelha. Também. Fiz os últimos projetos que eu estava coordenando naquela outra empresa que eu trabalhei, que foi a primeira que eu fui demitido, foram as estações da Roberto Marinho, do Monotrilho. Eu estava coordenando por parte de uma das empresas do consórcio. Acho que essas estão até hoje aí. Então voltaram a ser construídas. Elas tiveram uma parada, mas voltaram. Eu moro ali perto eu moro na Moca e passo sempre ali pela linha verde, né?
E a estação de Vila Prudente está ótima, funcionando tudo. O ali terminal frente, de ônibus eu também participei do projeto. O terminal Parece Vila Prudente. uma Enterprise. Então, né? aquilo tá lá até hoje lá. Ainda também não. Eu sei que já liberaram o monotrilho. Ele funciona tipo, mas ele anda 2 km. Vai dali e volta, né? E o terminal de ônibus parece que também tá andando, mas anda naquele passo Brasil, né? Naquela velocidade. Esse ano é eleição, então talvez ande um pouquinho Talvez mais. ande um pouquinho mais. As estações, as últimas estações que eu mexi foram as da linha 2 do metrô de Salvador. Essas estão funcionando já. Ficaram 20 anos paradas, né? A construção, mas voltaram e eu estava fazendo a qualidade de projeto, né? Eu não participei do projeto, mas da qualidade de projeto, né? Então fazia toda uma revisão para entregar o produto coerente para quem ia fazer. Legal. Então, isso foi assim, por cima, esses 40 projetos aí, mais ou menos, foi de que ano a que ano? Entre 2005 e 2015, 10 anos. Foi naquele período que o Satoshi salientou aí que foi um crescimento, teve uma alta na construção, estava no auge, né? Além é claro, a gente andando pela cidade vendo as coisas, o que a gente vê a olhos nus são edifícios de residenciais. Isso era a dar com pau, né? Qualquer esquina era prédio novo, os caras vendendo na planta da rodo, né? Eu participei do boom imobiliário também, entre 2007 e 2009. Eu estava num escritório que era o maior escritório de arquitetura imobiliária do Brasil, né? Era... Essa risadinha que vocês estão ouvindo aí, você não viu os olhares aqui perniciosos. Não, é verdade. O escritório fazia... Eu não lembro a quantidade de milhões de metros quadrados aprovados na prefeitura. Não era nem só projetados, aprovados, né? Eu tô tentando aprovar, velho, uns 200 torres, metros quadrados. 4, 5, 6, 8 torres. Um negócio absurdo. Cara, e assim, uma coisa interessante. Nesse meio tempo, né, nesse processo aí de que a construção estava muito aquecida, a construção civil, a gente pode ver aí talvez 2 caminhos mais importantes, assim. Construção civil relacionada a edifício de apartamento, residencial, e essa construção civil de equipamentos urbanos. Na verdade tem outro nome para isso, né? Tipo metrô, modais. Pode ser modais. Que na verdade basicamente ela é sempre gerida pelo Estado, e é o Estado que basicamente não é sempre. A linha amarela é uma linha foi experimental, administrada pela iniciativa privada, né? Mas o braço do Estado está ali muito forte, né? E o que você poderia me dizer dessa diferença entre... Porque a moradia residencial, construção civil para apartamentos e tal, é totalmente iniciativa privada. O que o Estado constrói nem entra nessa perspectiva aí. Coab, né? Habitação social. O que você me diz dessa diferença entre os modais e os edifícios residenciais, iniciativa privada e Estado? Assim? Ao meu ver, não deveria ter uma diferença básica, né? Deveria, apesar de todas as dificuldades, o transporte público, esses projetos públicos deveriam sempre ter investimento, não deveriam parar nunca de construir. A comparação que eu tenho, eu acho que é o metrô de Seul, que ele começou a ser feito no mesmo ano, ou um ano antes, ou um ano depois que o metrô de São Paulo. Em Seul tem acho que 400 e tantos quilômetros, ou 600, é muito quilômetro. 420 e pouco. E São Paulo não tem 100. Não chega a um quarto, né? Isso considerando metrô só, no CPTM tá fora dessa estatística. No caso da construção do mercado imobiliário, isso aí depende do mercado, né? É iniciativa privada, é o terreno que pretende que ele vale alguma coisa, então tem especulação, tem fatos que tem muitas variáveis, né? Eu fazia muito estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade que eu fazia de metragem quadrada, de metragem construída, área... taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e tudo mais, isso era tipo, sei lá, acho que não chegava a 10% da planilha que a empreiteira, a construtora tinha. Era uma parte só. Quer dizer, o custo disso, de terreno, de marketing para lançar o edifício, tudo isso é uma conta muito complicada. Eu não cheguei nem a fazer perto disso. Eu cheguei a fazer só a parte
Então, e esse mercado, né, esses incorporadores, eles sim estão muito mais suscetíveis às questões de baixa de mercado, de crise e tal. Tanto é que, por exemplo, há um pouquinho de tempo atrás, eu acho que ainda está assim, né? Muitos edifícios que foram construídos, de apartamentos, não foram entregues, tem um monte de construtora cheio de apartamento na mão, porque o povo todo... tem aquele processinho clássico, né? Você dá um valor lá, fica pagando a entrada. Quando chega na chave, você tem que dar o valor das chaves e o principal, aprovar o financiamento. A maioria dos brasileiros corre por esse caminho. Quando o cara vai aprovar o financiamento, passaram-se, sei lá, 3, 4 anos, quando pouco. 3 anos. Em 3 anos, mudou, por exemplo, um governo que era de esquerda, foi para a direita, voltou para a esquerda e já virou aquela lenga-lenga. Essa questão da governabilidade influencia totalmente nisso aí, numa questão política. E aí os bancos mudam, por exemplo, a gente está falando de aprovação e de financiamento em bancos públicos, na Caixa, por exemplo. Então já mudou, o cara estava com uma expectativa há 3 anos atrás, que ele vai chegar agora no financiamento, putz, agora os juros, eu estava pensando numa parcela de 900, foi para 1.700 agora. E aí muita gente vai falar metade, mas eu não sei se esse dado, acho que é mais da metade. É mais. Devolve tudo e a construtora fica lá com de 50 está com 35 na mão. Isso quando você não compra na planta, achando que quando você for pegar na chave já vai estar valorizado, às vezes você pode já vender na chave, dependendo como for. E ganhar e ter lucro. Contrário, teve muita gente tomou quando a galera vai comprar o apartamento pronto, ele vai pagar menos do que você comprou na planta. Conta dessa variação de mercado. Exatamente. Eu tive um amigo que aconteceu isso com ele. Ele comprou um apartamento na planta e no mesmo edifício em que ele comprou, quando entregaram o apartamento, estava valendo X. Quer dizer, estava valendo X, né? Ele estava pagando o valor X. E a construtora estava vendendo os mesmos apartamentos em andares superiores por um valor já 15, 10% mais barato. Acho que não chegava a tanto, mas alguma coisa entre 5 e 10% mais barato. Eu lembro até que alguns moradores estavam tentando se juntar para processar a construtora e tal. E aí já virou uma lenga-lenga, né? Mas não é ganha. Especulação, né? Não, eu acho que não ganha também. Eu acho que não. Quem tiver dinheiro, compra barato. E compra muito bem. Pode ter certeza. Porque tem muita gente enforcada, tem muita gente querendo se desfazer. Vai falar, pô, minha casa custa 1 milhão. Se o cara chegar lá oferecendo 700, o cara vende. Então não vale. Aí que tá. Então não vale 1 milhão. Não, vale. Em teoria vale, mas não na tem ninguém que pague não. hoje. Na prática não, porque... Então, na verdade, é aquela diferença entre quanto custa e quanto vale, né? Exato. Quanto você acha que vale e quanto você realmente vai ter em bolso. Ela custa 1 milhão, mas vale 700. Porque o valor é dependente. Porque ninguém vai querer pagar. Ninguém vai pagar 1 milhão. Mas aí é o que eu te pergunto, assim, você fala que hoje, e aí, não sei se você quiser já falar mais ou menos até final de 2018, se tende a ficar pior para quem quiser comprar. Que você falou, hoje se alguém quiser comprar um apartamento, é um dos melhores momentos, porque o pessoal está bem enforcado. Isso tende a diminuir um pouco até o final de 2018, sim, porque a economia tende a melhorar, então o pessoal tende a ficar menos enforcado e vender menos. Aí eu acho que o cara acaba vendendo pelo 1 milhão, pelo que vale. Até o final de 2018. Eu acho que até o final de 2018 é pouco ainda, hein? Não, mas não no final de 2018, mas não nesse milhão, mas com certeza ele vai conseguir um valor melhor, porque o mercado tá voltando, tudo tá voltando. A tendência é daqui para frente essa diferença do 1 milhão de 700 e diminuindo, né? O 700 vai se aproximando do 1 milhão cada vez mais. Eu não acredito que o valor por metro quadrado vai aumentar, porque já está um absurdo. Sim. Mas eu acho que esse valor deve se manter por um tempo. Até isso que eu ia te perguntar. Na verdade, o metro quadrado, hoje pensando em um apartamento na planta, que ainda... Um apartamento novo, né, que vai ser construído ou está sendo construído. O que eu estava dizendo lá no começo sobre a questão do boom imobiliário, que antes de 2008 ali, começavam a vender o apartamento na planta valendo R$2.000 o metro quadrado. E aí hoje, com esse boom, quando eles perceberam que estava muita gente procurando, eles pegaram e já fizeram uma perspectiva de quanto ia valer quando tivesse pronto o apartamento, e eles começaram a vender na planta a 10 ao metro, que era o quanto valorizava, né? Quem estava investindo valia a pena. Por isso que eu te pergunto, hoje, você acha que vale mais a pena eu investir, ou se eu quiser comprar um apartamento para morar mesmo, eu comprar um apartamento na planta ou um apartamento antigo?
os apartamentos, os antigos, os imóveis antigos, eles tiveram uma grande valorização, muito. Então hoje tem apartamentos que têm, sei lá, quase 30 anos ou mais, você paga caro por eles, porque eles estão bem localizados, eles estão em lugares onde não se pode construir mais. O cara não vai derrubar um prédio e construir um outro lugar, não vale a pena. Os novos eu não sei exatamente como que tá esse valor. Eu acho que vai manter, eles projetam, mas esses 10 mil metros quadrados, às vezes eles cobrem o custo, eles não estão tendo tanto lucro assim, eles estão cobrindo o prejuízo. Estão recuperando uma perda que teve nos últimos 3 anos. Eles estão querendo recuperar uma perda de outra coisa naquele imóvel, não que ele valha os 10 mil. E aí quando estiver pronto, provavelmente se você quiser vender esse apartamento, 10 mil, ou até menos. Eu acho que não vai ser... Dependendo do momento. Né? Porque depois disso você vai, comprei a 10 mil metros quadrados, pô, legal. E aí você vai colocar o piso, você vai colocar o mobiliário, você vai gastar mais 4 mil metros quadrados, 3 mil. 10 anos atrás você tinha um cálculo, até 1.500 era um padrão mais baixo, até 2,5 um padrão médio, de 2,5 para cima já com eletro, um acabamento de altíssimo nível. Hoje exatamente eu não sei quanto que tá, mas a proporção deve ser a mesma. A proporção deve ser 2.500, 4.500 e 6.000, sei lá, alguma coisa assim. É isso mesmo. Eu queria puxar um gancho aqui sobre essa questão dessas variações, né, relativas à questão política. Então, por exemplo, tem alguns analistas que colocam aí um dos motivos pelos quais a economia está começando a crescer e, consequentemente, o mercado imobiliário vai na onda. Alguns dos motivos são, por exemplo, a redução da taxa de juros, né? A redução da taxa de juros é uma coisa absolutamente política. Não é que os caras... Não, mas isso aqui é relacionado ao barril do petróleo, do dólar. Não é. Isso é política, mano. Política pura. Então, isso aí enfim, né? Que rolou as risadinhas, na verdade, quando a gente... Às vezes tem umas coisas que a gente fala aqui que é só o nosso achismo. Vocês autorizaram a falar palavrão, mas eu ia falar pra mandar enfiar o barril de petróleo no rabo. Mas o povo manda sempre, mas... Quer dizer, não manda, né? Se mandasse, ele não tava. Mandava na urna lá. Vai que gosta. Mas enfim. Mas, por exemplo, a redução da taxa de juros, então, é uma das questões. Menor nível em 60 anos. Por que, cara? 60 anos agora é o menor nível. É ridículo. Mas, e a inflação? Deu 1,5. É o caralho, né? Porque aumentou 50% o valor do tomate. Exatamente, não é. É que é importado, né? Bom, a melhora do crédito em consequência da redução da taxa de juros, né? Reduzir a taxa de juros, o banco dá mais dinheiro, a pessoa consegue pegar mais. Mas eles deixaram mais difícil de pegar o crédito. Deu uma dificultada. Dificultaram. Então, baixou os juros, mas dificultaram o crédito. Porque é inadimplência, né? Sim. Então, mas o mercado imobiliário tem... o ano passado... Eles tentaram entrar com um processo na justiça exatamente para não pagar de volta o valor que o cara investiu para comprar o apartamento. Entendeu? Teve muito disso. Porque assim, o cara comprou na planta, aí chega depois de 2 anos o cara quer devolver. E aí ele quer pegar o dinheiro, tudo. E na justiça o cara ganha. Que eu não acho errado. Na boa, o cara vai ter de volta o dinheiro e o cara vai continuar com o imóvel dele para vender de novo. Perfeito. Né? Tem só a multa ali que tem uma multa que é justo, né? Porque o cara tava com o apartamento na mão e ele não pôde mais deixar ele à venda, talvez para alguém que não fosse, para alguém que realmente fosse comprar e não fosse desistir, né? Então tem essa briga, porque a perda da devolução do imóvel para a construtora é muito grande. Eu acho que chegou em 70% ano passado, se eu não me engano. Porque eu chegava na hora do financiamento da chave, porque todo mundo perdeu emprego, né? É difícil falar disso sem falar de política, mas teve toda essa, assim... A política influenciou a economia. Poucos amigos meus voltaram a trabalhar. Muitos perderam emprego e poucos estão trabalhando agora. E em compensação também foi quando, por essa crise, muita gente desempregada, foi quando se
teve quase, se eu não me engano, um dos maiores picos de criações de startups e empresas, justamente porque é esse momento de, cara, se eu não me mexer agora e tentar criar empresa ou criar uma coisa nova... O meu vizinho abriu um Lava Rápido. E tá indo bem o Lava Rápido. Tá se sustentando. Não é lava-jato, não tem nada a ver com lava-jato. Ele lava carro mesmo. E o que ele fazia antes? Ele trabalhava com TI, mas ele conseguiu recolocação e tá mantendo o Lava Rápido. Quer dizer, agora ele tá empregado de novo e tem uma outra empresa, né? Então teve muita gente que investiu. Eu, no meu caso, eu tentei investir na fotografia e me ferrei. Não consegui. Não dá pra... É um mercado restrito, tem muita gente... Não dá, mas eu faço fotografia de arquitetura também. Mas não dá pra... Ou você investe de cabeça, ou... não dá pra você fazer algo como um plano B. Não. Esse plano B você leva por muito tempo. Exatamente. Eu não tinha esse tempo. Tenho mulher e filha, eu não tenho esse tempo. Exato. E lembrando que o financiamento que gira essa grande engrenagem, ou melhor, financiamento não, as pessoas que compram esses apartamentos, esses imóveis, que gira essa grande engrenagem, são as pessoas que estão, na verdade, no meio ali, né? Que é o classe média, que na verdade não está tão no meio, ele está mais do meio para baixo. Então ele está ocupando uma... Fala isso, não é C, D. É isso aí, é o CD, né? E eventualmente E, que estão ascendendo, né? Então essa base da pirâmide, que ela não é só base, ela é a base, mas que se estende quase até a metade dali para cima, enfim, essa grande massa de pessoas são as que utilizam esse recurso do financiamento. O cara que vai comprar um apartamento de 700, 1 milhão, 700 mil não, mas 1 milhão e pouco, muitas das vezes ele tem esse dinheiro lá, comprou porque conseguiu barganhar, né? Tava custando 1 milhão e 300, eu vou dar 1 milhão na lata, então, e aí esses caras não estão procurando. Mas hoje em dia o de 1 milhão é a classe média. Isso aí lá atrás. Agora, e acho que talvez esse exemplo se aplica. Vamos fazer uma correção de juros. 10 milhões. Então, o de 10 milhões, esse daí tem. O cara queria 12, eu vou dar 10 e vou levar. É isso aí. Acho que aí fica mais real, né? Mas então, Um milionário hoje não vive de renda mais, né? Antigamente você fala, vou ser milionário. Mas daquele jeito, né? Como ele não vai mais ganhar 300 mil por mês, só uns 220. Não, ainda dá, né? De renda. Quebra um galho, né? Mas o milionário hoje tem que ter um zero a mais, né? Se você começa a ser milionário a partir dos 10 milhões, 1 milhão só não é mais milionário. Se eu não me engano, o conceito de milionário é aquele que tem uma casa própria e mais $1 milhão. Esse é o milionário. Esse é o conceito, eu acho que esse é o conceito. Uma casa própria e mais $1 milhão. Mais $1 milhão. Bom, se a gente pensar que uma casa própria, para quem tem $1 milhão, uma casa própria de 1 milhão, de 800 mil reais, tá bem ok. Não, tá ok, Santana? $1 milhão são 3,5 milhões. 1 milhão de reais, eu ia falar. A casa, $1 milhão. Mais 3 milhões de reais. O quê? Então o cara que tem um cinquinho é milionário. Tá bom. Então o negócio, vou ganhar na Mega 1 milhão. Meu amigo, vai trabalhar igual ainda. Sabe uma coisa que acontecia, estava acontecendo até o ano passado, não sei se ainda tá, porque os juros caíram. Mas tinha gente que tinha um imóvel de 1 milhão, só que se ele colocasse para alugar o imóvel, ele ia conseguir 5 mil por mês. Mas se ele colocasse esse 1 milhão no banco, ele ia render 1%. Ele ia ter quase o dobro do que ele teria rendendo como alugado. Então o cara vendeu e colocou dinheiro no banco. E sem ter a dor Só que agora ele não consegue comprar de novo o imóvel, porque os juros caiu e o preço aumentou do imóvel. E não vale mais a pena ele deixar rendendo, porque não vai render mais 1%, porque caiu toda a taxa, né, Selic. Essa questão da taxa de juros, quem sente primeiro também são as grandes corporações, né? Então, uma grande construtora, porque ele está tratando com cifra de milhões. Então, reduziu 1 ponto na taxa de juros, cara, é 10 milhões que ele deixou de perder ou deixou de ganhar. A gente, dificilmente, isso é que a gente, eu digo pessoas comuns, né? Isso vem de lá, do Banco Central, por uma decisão política, vem passando por um monte de peneiras e um monte de filtros, até que chegar na gente, na verdade, essa redução, se lá começou de 10 a 7,5, aqui é como se fosse de 10 para 9,5. A gente não sente, cara. Você vai ver o combustível, essas tralhas todas aí que a gente usa todo dia, não reduziu nada.
né? Até o próprio crédito, como você já mesmo citou aí, Gustavo, reduziu lá, mas houve outras restrições que o banco fez que ficou na mesma. É como se tivesse de 10 pontos para 9,5, não para 7,5. E aí aumenta a passagem de ônibus para dar uma controlada. Pra equilibrar. O Correio vai aumentar 51%. É absurdo. Eu vi isso daí. 51%. Quem usa Correio? Não, Eu coloquei lá a hashtag cara, tudo que você compra pela internet? Tudo, exatamente. O Mercado Livre tá com... O Mercado Livre tá fazendo um hashtag lá. Vamos explodir porque assim, se você for ver, vamos comparar com o mercado mais livre que eu já convivi, que é o mercado americano. Pô, lá você tem a FedEx, você tem a DHL, você tem a UPS, você tem, assim, isso eu só falei 3 grandes, mas tem um monte. E o próprio Correio Americano, que é eficiente, eu acho que ainda é controlado pelo governo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Mas lá você tem uma liberdade de mercado. Aqui você tem um monopólio. Né? Mas eu ia até falar uma coisa, né? E aí, com o aumento de gasolina e tudo mais, isso influencia em todos os fretes possíveis. Aí o cara já fala, tô aumentando o frete, vamos aumentar o Correio e, mano... Porque não aproveitaram... Bom, aí vai entrar na questão de lobby da estrada, do pneu e do carro... Sim. Mas se tivesse investido mais no transporte ferroviário, que era o meu mercado, o frete ia ser muito mais barato, porque cada trem carrega não sei quantas carretas, né? Quer dizer, só que o cara que fabrica o caminhão, o cara que fabrica o pneu, o cara que fabrica o asfalto, eles têm muito mais força do que o cara que fabrica trem. Eu ia falar uma coisa sobre os Correios. Na verdade, essa grande... Eu não tenho certeza sobre isso, eu suspeito. Esse grande reajuste, na verdade, é uma tentativa de controlar ou de amenizar a situação precária que está o Correio, né? Tá com um rombo absurdo. Roubaram o fundo de pensão dos caras. Pô. Então, tá um rombo absurdo. Né? Tipo, é uma empresa que, obviamente, como todas as empresas, eu não conheço uma aqui no Brasil que seja gerida pelo Estado e tenha eficiência econômica. Não conheço nenhuma, né? Então, a gente achava que era a Petrobras, mas também não é. A gente acabou de ver, os caras provaram para dizer, vocês querem ver como a gente consegue detonar essa aqui também? Enfim, tadinho, ingênuos. De repente a Caixa funciona. A Caixa? Econômica, será que não funciona? Cara, eu acho que não funciona. Também não funciona. Olha, é banco, né? Banco do Brasil. Mas não funciona. Se você comparar a Caixa Econômica com o Itaú, com o Bradesco... Você não pode comparar. Mas é banco, você tem que comparar. Não, iniciativa privada e o banco gerido pelo Estado. Não, você não pode comparar. Não, mas a taxa é a mesma. Mas se a gente não comparar, como que a gente vai comparar? Como é que a gente vai saber se ela tá boa ou não? Mas tem que comparar com as outras que ele administra ali. Você não pode comparar o banco com o governo, com a Petrobras. Você não pode comparar o banco com a Petrobras. São áreas diferentes. Tem que comparar um banco com um banco. Não, vamos pegar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. São duas porcarias, cara. Duas porcarias. Assim não vai funcionar. O Banco do Brasil foi... Olha... Mas então como teve outro banco privado que foi a minha pior experiência. Não vou falar o nome do banco. Não, pode falar, que a gente não tem a gente paga royalties. Eu nunca mais vou ter conta no Santander. É outro banco horrível, eu concordo com você, eu tive sérios problemas lá. Tinha lá o pacotão, olha, você está trabalhando nessa empresa. Deixa eu te falar uma coisa, chega mais perto. Não tem taxa, você não vai ter taxa, não tem anuidade no cartão, não tem não sei o quê. Pô, beleza, mas eu não quero cartão de crédito porque eu já tenho no outro, eu não quero. Ah, tá bom, dali 2 meses vem a anuidade. Pô, mas eu nem desbloqueei o cartão. Não, cancela essa coisa toda, não quero só uma conta salário. Não, mas... Conta salário. Você não vai abrir a conta salário? Eu vou entrar com processo. Pô, o gerente foi me buscar lá na empresa para fazer a conta salário. É pegadinha, eles fazem isso. Isso aí acho que é... Imagina quantas pessoas nem percebem que vem essa anuidade e quanto dinheiro eles não ganham. E eu brigo todo ano, eu tenho anotado. É todo mês de janeiro. No tá dia 28 de janeiro vem a anuidade do cartão. Você imagina quantos habitantes tem em São Paulo, Satoshi? Satoshi eu cabe os números. 16 milhões. É isso na grande São Paulo. 16 milhões. Vamos cortar pela metade. Olha como eu tô sendo legal. Vou cortar pela metade, 8 milhões. Vou dividir esses 8 milhões em 4. Eu tô dividindo muito. Não, porque tipo, uma parcela para cada banco, assim, mas admitindo que tem gente que tem conta em 3. Então eu não vou dividir, não, vou deixar esses 4. Esses 8 mesmo. Se esses 8 milhões. Mano, se os caras pegar. Você tá parecendo o Casagrande fazendo conta. Mano, a conta foi fácil, 16 milhões por 2, cara. 8 milhões. Se de cada infeliz não, né? Coitado, né? Somos nós. Os caras tirarem uma porcaria dessa de 10 centavos, que é a anuidade, mano,
E dá pra- Que dá a pra pagar os verdade é essa, impostos. 10 centavos pra esse banco aí. Não, diário, eu tô falando. Não, mas dá pra pagar, tipo, os impostos todos que eles devem pro governo, né? Enfim. Mas, voltando à questão da eficiência. Eu quero entender o que o Satoshi está falando. Não, Não, mas não dá para comparar. Então, não. como que é a Eu comparação? acho Me que talvez explica. poderia comparar, sei lá, Petrobras com a Vale, que era uma empresa estatal que foi privatizada. Tipo, A Vale gerou um lucro. A tá Petrobras. feliz da vida. A única diferença, cara, é que assim, é que quando os caras. A gente não sei nem porque a gente Eu tá não sei por que nesse que eu assunto. fiz isso daqui, porque ninguém vai ver isso, né? A pessoa que está assistindo, ele fez uma mão para baixo e outra para cima, mostrando um abismo entre um e outro. Mas, enfim, a gente acabou entrando nesse assunto, mas vamos só prolongar mais um pouquinho ele aí. Nossa, Achei que você ia falar, vamos cortar, né? não, vamos só falar mais. seguir, achei legal. Mas essa questão do privatizar ou não privatizar, o que a gente estava falando é da eficiência do Estado enquanto geridor das empresas que ele se propôs gerir. É uma porcaria. Esse é o fato do correio. Mano, isso aqui a gente não tá especulando. Eu vivo isso, a gente vive isso, você vive isso. No dia que No teve dia a a dia, greve, sim. como que você conseguiu chegar aqui? O Com dia o a metrô dia da é linha assim. amarela. Exatamente. Olha que ridículo, né? O Estado gerencia a linha vermelha e a linha azul. E a E linha a verde. verde. No dia da greve, teve greve nas 3 linhas, mas a linha amarela não está funcionando. Claro, não tem nada a ver. Exatamente, é ridículo isso. Isso é pífio. O metrô Na de verdade. Salvador É a mesma empresa. categoria. É a mesma categoria. Não é? O metroviário que trabalha na linha amarela não é o mesmo metroviário que trabalha na verde? Não faz o mesmo serviço? Mas aí você vê quando o sindicato funciona pra um, quando não funciona pra outro. Exatamente, né? Porque. Aliás, eu por posso quê? fazer uma pergunta? O sindicato dos arquitetos já funcionou pra você? A gente ó, Só funcionou para eu poder pegar Foi só um parênteses. um plano de saúde um pouquinho mais barato. Cara, pra mim nem isso funcionou. Eu nunca paguei. Mas a gente. Eu não pago mais. Eu também nunca paguei. Eu tinha que pagar Mas porque era descontado na folha. Mas você tá falando sindicato? Quando a gente fazia aquela carta. Não, esse é só aquele do meio do ano. Outros sindicatos? Não, você paga 2 taxas, mas uma delas você pode, com a cartinha você pode tirar. Mas a taxa que vem, aquela que vem em janeiro, a anuidade, essa Desconta, né? desconta um dia do salário se você não paga o boleto. Aí você tem que fazer a conta, né? Ainda bem que Qual o vale arquiteto mais? ganha mal, né? Então desconta bem pouquinho. Então, mas, Aí tem fama de rico, né? mas agora, Brincadeira. agora não tá mais. Não é mais Não é mais obrigatório. Não é mais né? obrigatório. Muito bem. A Vamos voltar à questão para encerrar ela. Pro sindicato? Não. Não, Sobre o negócio empresa. dos bancos e das empresas, né? Eu nem lembro porque Você tava falando do mal metrô, correio. da linha- Lembrei, não, a questão do correio. Eu acho que esse grande aumento de 51% que vai ter aí no valor dos fretes é para eles tentarem resolver ou cobrir o tamanho do rombo que fizeram lá, né? E como repito e insisto, como a maioria das empresas geridas pelo Estado são muito ruins e o serviço é muito péssimo e custa muito caro. Né? Por quê? Porque o gerenciamento que eles fazem, eles gerem de maneira péssima mesmo. É isso. Porque o gestor lá do banco, ele é uma figura política. O cara É um amigo do partido ministro, tal, isso que aí. ele precisa agradar não sei quem, coloca o cara lá. Mas ele é Ele entende administrador? Não, ele é veterinário. Mas ele. Mas é um vai cara ser- importante dentro do poder. Eu só dei um exemplo de veterinário para ser uma coisa muito diferente da outra. Tipo, o cara pode ser veterinário e um bom gestor. Conheço bons, assim, mas o cara que não entende. Então, falta colocar. Pode ter a empresa do Estado. Falta pode querer. ter, mas põe um cara certo para fazer a gerência, né? Falta querer um pouquinho Não mais. põe aquele cara que vai tirar os 10 dele. Eu confesso para você que eu tenho muitas restrições sobre o Estado gerir as empresas. Sem Tem muito. dúvida. Eu acho que não funcionaria porque aí, num determinado momento isso vai ser batata, vai gerar um conflito de interesse. Se for iniciativa privada, nunca vai gerar um conflito de interesse. É um negócio do cara, ele quer ganhar dinheiro e tem alguém que vai querer comprar o serviço. Sim. Ponto. É nesse ponto que eu ia entrar. Por isso que você não pode comparar um banco da Caixa com um banco Itaú, por exemplo. Porque os objetivos finais são diferentes. Então, mas não deveriam ser. O grande equívoco é o Estado botar a mão num banco que, na verdade, não tem essa função de ficar apadrinhando as pessoas que eles querem. Tem a função de lucrar. a função do banco é essa, cara. Não tem outra. Não, até o Estado pode tirar o lucro da coisa. É, beleza, se investe em alguém outro quer negócio. ter vai ter uns serviços a menos, vai ter alguma coisa, vai ter uma dificuldade a mais,
mas você vai pagar menos. Só que vai ver qual que é a taxa da Caixa Econômica É do Banco do igualzinho Brasil. do Itaú. Tudo que é gerido então, E tudo não que é gera gerido igual. pelo Estado, parece que eles não têm cabeça de empresa. Não funciona como uma empresa, tem que gerar lucro, receita. Se o presidente do banco, daquele banco foi muito mal, você imagina um cara do Itaú, corta a cabeça do cara. Não tem conversa. Lá não, continua aí porque você, enfim, O cara não erra duas vezes. É funcionário público, né? Então eu entendo até o que o Satoshi falou de não comparar, porque eles estão em situações diferentes, apesar de ser o mesmo nicho. E também tem outra questão, né? Todo mundo tem que estar vinculado com a Caixa. Não tem como não estar. Todo mundo tem FGTS. Então, outra coisa que eu acho um equívoco absurdo. Por que eu não posso deixar meu FGTS no Itaú? Porque não pode. Então, mas por que não pode? Mas não faz sentido. Por que não pode? Por que não pode, mano? Por que o fundo tem que ser... O engraçado... Senão eles vão ter que trabalhar. Esse é o problema. Porque se você deixar, você escolhe onde você quer pôr o FGTS, sei lá, os impostos da vida aí que as empresas têm que deixar. Se ele tem o poder de escolha no banco que ele quer, o Banco do Brasil e Caixa quebra. Mas isso chama livre mercado. Caramba, velho, você... Pode até... Por isso que assim, eles não se esforçam para melhorar o serviço. O Estado vai fazer o seguinte, faz ó. sentido. Você pode comprar carros americanos em qualquer lugar do mundo, só que aqui no Brasil só pode andar com 3 rodas. Uma roda você vai ter que tirar. Mas por quê? Porque, cara, é só 3 rodas aqui. Não, se você tiver que colocar 4 rodas, aí vai ter que regularizar mais coisa, 3 rodas. Vai ter que fabricar mais roda. Ixi. Mas, mano, não faz sentido, mas os caras andam com 4 rodas ali, não interessa. Enfim, viu, mano, eu tô ficando bravo. O pior é que o Satoshi ele fala de um jeito que parece que ele, tipo, falou... Não, mas Satoshi aí não tá certo. Eu falo, pô, não é possível. Você tá concordando Mas com o isso? Satoshi não tá defendendo. Eu não tô concordando, Eu entendi, porque ele não tá as pessoas que defendendo. estão Né? no poder hoje não foi as pessoas que eu escolhi. Mas enfim. Mas faz sentido, realmente, senão o banco quebra mesmo. E por que quebra? Né? Porque ele tem uma gestão equivocada, porque ele se coloca no mercado como uma coisa. Não como uma, parece ter uma cara de empresa, mas não é. É mentira. Na verdade é uma coisa quase que familiar. Assim, E tipo, se o banco quebrar, o país quebra, velho. quebra o banco, velho. Que se lasque. Olha o Banespa, era aquela porcaria. Hoje não existe mais, melhorou a vida de todo mundo. Mas enfim. Virou Santander e ferrou a unidade dele. Tem uns bancos que foram pro Santander. Né? Eu só fui porque eu fui obrigado. A empresa que pagava por lá. Eu era do banco, eu tinha uma conta do Banco Real. Você lembra do Banco Real que tinha no Mackenzie? Nossa, lembro. Ficava no primeiro andar daquele Calvino lá do prédio bem na frente. Era no térreo. Não, era em cima. Era mesmo. em cima. É que a conta dele era... Eu Premium. tava andar Era um personalité. Eu devia ser do terceiro semestre, eu era já do oitavo. Enfim, esse banco foi comprado pelo Santander, se eu não me engano, e virou Santander depois, e aí foi aí que eu O realmente real foi comprado. encerrei minha Na conta lá. verdade, porque eu unificou tava 2 horrível. bancos, né? E virou um Não, só. teve o HSBC, teve o Santander. HSBC é o teve antigo Bameirinho. Por exemplo, liberasse um mercado de entrega postal no Brasil, o correio já tinha fechado. Mas Já, tem essas sem empresas dúvida. privadas aí. Ou então ele ia ser competitivo a ponto de tirar a fatia do mercado. A real é que por isso que essas empresas até, por exemplo, essa RAP, não sei se vocês conhecem, era uma startup que está começando a se consolidar, que a princípio pensavam que era como se fosse Uber Eats, né, de entrega de comida, mas eles fazem qualquer coisa, é tipo frete ou motoboy, praticamente. E coisa que as pessoas fariam com um frete de correio normal, estão fazendo com esse RAP, uma coisa muito mais rápida, e talvez por isso que eles estão querendo aumentar a taxa aí, porque senão eles não estão conseguindo bancar. Eles não estão conseguindo bancar porque enfiaram a mão na cumbuca deles, né? Também. Não, e se aumenta, eles diminuem a quantidade de gente que vai levar. É um planejamento e diminuem o uma número de visão de clientes. negócio absurdo do Satoshi. É assim que se faz aqui as coisas. Mas eu acho que tá certo, devia aumentar os 200% aí pra eles quebrarem de uma vez. Bom, mas a gente deu uma viajada aqui na questão A gente falou de mercado, acho que uns 3 segundos. Não, falou bastante, é bom. É porque, na verdade, Um assunto puxa os outro, caminhos né? vão se entrelaçando aí, né? Mas, ó, voltando ao mercado, os últimos 4 meses estão aparecendo mais negócios, estão pedindo mais propostas de piso, como a empresa que eu trabalho faz piso de concreto para galpão, para fábrica, para supermercado. Então tem tido um aumento do número de propostas, interesse, né? um aumento das propostas fechadas e
com quem eu converso, que também trabalham mais ou menos no mesmo mercado, de galpão e de tal, também estão tendo propostas para galpões, né, que é o build to suit, né, que é o cara que contrata o cara que vai construir, já sabendo que vai colocar lá, ó, eu preciso montar um galpão, um cross-docking de entrega em tal lugar. Aí a empresa vai lá, constrói o galpão e o cara paga um aluguel para o cara que construiu. Esse é um mercado muito bom e isso tem aumentado. Caiu e agora está voltando. Tá? É nítido. O residencial também. A gente faz piso para edifício residencial. Tem tido. Estão retomando projetos de 2015, de 2016. Ô Gustavo, sabe de uma coisa, cara? A gente pensa, você está aí aferindo, né, que tem coisa que, na prática, que tem coisas que já estão voltando e tal. A gente falou aqui da interferência política nesse processo todo. E aí eu pergunto a você, pergunto não, né? Mas eu coloco aqui na nossa roda aqui. Até o fim do ano vai mudar o governo. Vai. E pode ser que seja uma mudança bem grande. Na verdade, pode ser, eu falei. Não falei que vai ser. Né? Eu não vou falar nomes dos camaradas. Não vou falar mudança vai ter, por conta de todo esse processo que está acontecendo. Então, o quanto isso pode interferir nesse crescimento, né? Não sei. Fazer voltar a cair. Não. Sabe, assim, a semana passada eu acho que foi a agência Fitch que rebaixou o Brasil de novo a nota, né? B-, né? B-. O mercado nem ligou. O mercado tá nem ligou. Nossa, mas no colégio, quando eu tirava B-, eu ficava tão feliz. Você viu os parâmetros. Porque assim, o mercado já sabia que ia ser rebaixado. E o pensamento que eu vejo hoje das empresas, de todo mundo que investe e tal, é que sempre tem vou uma defender o previsibilidade. meu porque o governo não vai me ajudar. Eu vou fazer o meu. Então tá todo mundo assim, não sei se eu vou investir. Não, eu vou investir porque eu vou procurar o cara lá, o outro já tá falando, não, vou colocar a empresa ali porque senão eu vou morrer de fome. Eles têm uma previsibilidade maior, né? Eles tentam... As pessoas voltaram a investir, o mercado está voltando a crescer, independente do que vai acontecer no governo. Falou, vou defender o meu. É isso que eu estou vendo muito, assim. E as coisas que acontecem nessa baixa de mercado, sim, as empresas que são a maioria, não todas, mas que são ruins ou que tem uma base ruim ou que não tem uma qualidade boa, essas empresas saem do mercado. O mercado fica cheio de bons profissionais, assim, à disposição. Então, uma contratação, o cara está pedindo 2. Não, eu consigo um cara tão bom quanto por 1,5, porque está cheio de gente demitida. Mas é uma crise da profissão, né? Eu fui numa palestra de aniversário de uma empresa grande e o presidente da empresa falou que uma crise como essa era um alemão. Então ele sofreu reflexos da Segunda Guerra. Ele falou, uma crise como essa que o Brasil passa pode ser equivalente a uma crise de uma guerra, porque as empresas ruins elas vão sendo filtradas, sobram as empresas consolidadas e boas, que conseguem contratar os bons profissionais e conseguem entregar um trabalho legal. Então agora está acontecendo isso, as boas empresas, as que tinham uma base e que estão conseguindo se sustentar, porque tem boas empresas que também fecharam. Empresas ruins já fecharam logo no começo. As boas foram se aguentando. E agora está uma fase assim, sobraram poucas. Essas que estão estruturadas, quando a economia retomar de vez, elas vão sair na frente. Porque elas vão continuar com o nome no mercado. Tinha aquela empresa que fazia... Não, essa fechou. Mas tem essa outra que continua fazendo. É verdade, eles fizeram bastante coisa. Então é isso. Eu acho que a economia, desse jeito, ela dá uma filtrada. Tiram os maus concorrentes do mercado. Né? E aí eu queria só fazer uma observação em cima da observação que o Satoshi fez, né? Tipo, você comentou sobre a prostituição do mercado, né? Se o cara... Da profissão, né? Tem um cara que custa 2 e um cara que custa 1,5, mas eu acho que isso não é a prostituição, na verdade. Isso é um processo natural do mercado. O que eu entendo que seria uma prostituição, por exemplo, é o cara deliberadamente colocar o custo dele, o preço que ele vai cobrar pelo seu serviço lá para baixo, por uma questão banal, simplesmente de lucrar e querer crescer sem coordenação, sem um processo econômico realmente fundamentado. Por exemplo, como não pensando na qualidade do cara, isso colocar é uma pessoa... Agora, um profissional que, na verdade, estava bem locado no mercado e por uma questão dessa volatilidade,
ele acabou saindo. Ele vai voltar eventualmente com um valor mais baixo, mas é porque é o momento de entrar. E depois, mas a tendência é, se ele realmente for um bom profissional e tiver qualificações, condições, eu acho que ele vai. A tendência é recuperar. Recupera. E aí, isso eu não vejo como uma prostituição, é eu só vejo como uma questão de volatilidade. Não, você tem que ver a necessidade do cara. O cara é bom, pós-graduado, fala 8 idiomas, tem 30 anos de experiência. Aí o cara só que tá desempregado, tá precisando pagar a conta. Vem cá, você faz por 1.500? Faço, né? A gente começa nisso aqui, mas não faz sentido para a empresa ter um cara bom que outra empresa depois vai querer pagar mais para ter esse cara. Você está ganhando quanto? 1.500. Quanto tempo você dá? Por 3 anos. Posso te pagar 2.200 aqui agora. A gente já melhorou a situação, eu sei que o seu trabalho é bom, vai me ajudar, então vem. Tá bom. Aí então eu entendo que na verdade a muito mais fácil achar a profissão quando você tá outra. Eu acho que esse não seria um bom exemplo. Mas mesmo assim, neste processo gera muitas empresas se aproveitam dessa coisa para se prostituírem, aí sim. Mas é que eu acho que esse caso específico não é um deles, né? Assim, a crise, uma crise como essa que a gente tem passado, faz todo mundo pensar. E o acaso leva para um lado ou para o outro. Eu já estou fora do mercado de projeto, de arquitetura, faz 2 anos e pouco. E descobri uma profissão nova. E descobri que eu gosto de fazer. E que eu sei fazer. E eu comecei a fazer, depois eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios no Mackenzie. Estou terminando a monografia agora. Mas assim, o que eu estava vendo na empresa, eu estava aplicando na pós. E o que eu estava aprendendo na pós, eu estava aplicando na empresa. Legal. Quer dizer, você acaba repensando, ou o acaso te leva por outros caminhos, mas você descobre que você tem outros talentos, você tem outras habilidades. Então, e eu falo uma coisa, essa pós-graduação que eu estou fazendo, eu acho que todo mundo que não fez algo relacionado à administração ou economia deveria fazer um negócio desse. Porque, por exemplo, você sai da faculdade de arquitetura sabendo gerir um escritório? Mal saio sabendo projetar, velho. Então, você precisa fazer, você precisa saber. E um curso desse te dá uma visão geral de como gerir um negócio. Você faz o fluxo de caixa, você tem a gestão financeira, gestão de marketing, planejamento, gestão de projeto. Você dá uma passada nisso tudo. São 2 coisas distintas, né? Ser arquiteto e ser dono do próprio negócio. São coisas diferentes. Você pode ser um arquiteto trabalhar no escritório, que existe alguém lá que gere o negócio. E você pode ser arquiteto autônomo, você tem que projetar, ser arquiteto e gerir o seu negócio. E cada vez mais com a crise, as pessoas tendem a abrir seu próprio negócio. Então, quanto mais elas entenderem desse assunto. Abrir o próprio negócio ou se juntar com alguém que sabe. Então, tem muito arquiteto, muita gente que eu sei, eu tenho um amigo que fez administração na GV, que também tá aí patinando um pouquinho, né? Perdeu o emprego. Vamos ser sócio lá, você cuida da parte administrativa e eu cuido da parte de projetos. Casamento bom, né? Às vezes dá um pau com um com o outro, mas... Um não entende as coisas do outro. Um não entende as coisas do outro, mas seria uma coisa boa, porque um cuida do técnico complementa o outro, e o outro cuida do administrativo. Porque o cara do técnico não vai saber questão trabalhista, questão administrativa, imposto, receita. É difícil. Bom, eu acho que a gente pode ir concluindo, né? Não, pera, vamos mais 1 horinha. Tá bom o papo. Não, foi bastante já. Beleza. Bom, pessoal, acho que foi isso aí, né? A gente tentou falar um pouquinho aqui com o nosso parceiro Gustavo sobre essas questões aí que, na verdade, extrapolaram o tema até do mercado imobiliário. Foi pro mercado no geral ali mesmo? Falando do Carrefour, falando do Walmart. Faz parte, né? Faz parte. Não falou do Walmart. Então vamos falar agora. Walmart, quem quiser aí 15% de desconto, tem um link aqui embaixo. Tá o jabá, né? Walmart, se quiser pagar nós aí, tamo aí. Enfim, é brincadeira, não tem nada com o Walmart, mas já dá. Ainda bem que ele deixou claro. O cara vai descer, mas vai procurar. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Foi muito bom. Acho que agregou bastante. Acho que foi um dos mais sérios de novo. Você vê que o nosso sério... Mas eu gostei. Achei muito legal. A hora que quiser convidar de novo, eu venho. Que bom, com certeza. Aliás, eu até brinquei com o Satoshi. Falei que esse aqui era um podcast encantado. Porque a gente desmarquei acho que umas 4 vezes.
e quase desmarquei aqui. Não, o dia certo era hoje era o dia certo. E aí, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao Gustavo também pela presença, agregou bastante. Obrigado. E só. Agora, obrigado, Satoshi, por pôr os contatos ali na tela. A gente tem um podcast há 12 anos, o cara não lembra o e-mail. E aí, qualquer contato que vocês queiram, dúvidas, sugestões, temas, quiserem participar, temos o e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook @arc2p ou no Instagram podcast_arc2p. Podem mandar lá onde vocês quiserem, que a gente está sempre atento. E obrigado. Sempre atento não, né? A gente às vezes, a cada 2 meses a gente dá uma olhada lá no e-mail. Essa semana tivemos mencionamentos, mas eu nem sei se a gente foi mencionado por bem ou por mal. Às vezes estão falando mal. Se estão falando mal, que bom que a gente não viu. Mas acho que é isso aí. Gustavão, você quer dar o seu pitaco final aí? Obrigado, gostei do convite, gostei de participar, achei bem dinâmico, um papo bacana. Podemos fazer isso sempre, não tenho. Legal. Gostei bastante. Que bom, Obrigado, que bom. obrigado pela presença, a disponibilidade de ter vindo aí falar com a gente hoje. Opa, Brigadão e obrigado galera que estão ouvindo aí. Valeu, até semana que vem. Valeu, galera, um abraço. Valeu. abraço. Bom, Resumindo, Economia, você não sabe o que fazer? Não faça. Fica paradinho. Esse programa tá me trazendo numa realidade que eu não queria. É desanimador. Desculpa aí, eu vou embora. Eu acho que o Samuel vendeu o apartamento do Muriel. Não foi. Não foi se eu tivesse um beijo pra vender.